Olá pessoal, começando o terceiro dia aqui da nossa expedição no interior paulista, por uma vistoria de campo que nós estamos realizando. Chegamos aqui no município de Patrocínio Paulista. É a primeira das duas áreas que a gente precisa visitar para avaliar a questão da compensação ambiental. Essa é a primeira, tá? Estamos verificando algum ponto que a gente consiga entrar. Nós fizemos já uma lista de espécies que estão na borda, com relação às espécies arbóreas, algumas trepadeiras, tiramos algumas fotos, né, do perfil. Bem, então nós vimos que na propriedade onde nós fomos, o que predomina são os ecótonos. E de acordo com a Lei da Mata Atlântica e o Decreto Federal, se eu não me engano, 6.880, áreas de transição ecológica devem ser consideradas dentro do domínio Mata Atlântica, né? E agora, então, como o proprietário possui déficit de reserva legal, ele adquiriu duas áreas aqui no município de Patrocínio Paulista, região de Franca, para fazer a compensação. Então agora nós precisamos checar se é ecótono ou se é Mata Atlântica. Se for cerrado, cerradão, aí a compensação ela não é viável, né? Porque você tem outra equivalência ecológica. De primeira vista, a gente já começa a observar coisas diferentes do que a gente tinha visto nas áreas anteriores. Espécies de Mata Atlântica nós não encontramos ainda. Os jatobás, a farinha seca, o monjoleiro, o gerivá, né? De certa forma ele é característico. Nós não ainda encontramos, ao passo que predomina-se nessa borda virola sebífera, xilope aromática, já apareceu aqui qualia grandiflora, copaíba ela é generalista, mas ela pode aparecer no cerradão. Platypodium elegans também apareceu, mas também não é algo predominante. O que está predominando aqui, virola sebífera, xilope aromática, pterodon, sucupira, e estão aparecendo plantas mais típicas de cerrado. Percebam aí uma mata mais baixa, uma fisionomia florestal mais baixa, mas numa primeira vista aqui nossa, com uma visão acurada do ponto de vista taxonômico, nós estamos aqui avaliando que possivelmente será um cerradão, tá? Vamos entrar lá dentro para ver o que a gente vai encontrar e a gente volta. Bem, estamos no interior desse remanescente e vejam vocês, né? Fizemos uma lista aqui e das 40 espécies que nós catalogamos, principalmente foco nas arbustivo-arbóreas, infelizmente não tem nenhuma espécie exclusiva de Mata Atlântica. Essa aqui, por exemplo, é um pau-terra, qualia grandiflora, cerrado. Várias delas estão por aqui. Observe que interessante como o extrato herbáceo ele está bem mais constituído com ervas, até algumas delas ervas de sombra, uma comunidade arbustiva. Por quê? Porque o cerrado, em tese, ele não perde folhagem. Poucas são as espécies do cerrado que perdem a folhagem. Então você ter um porte, um predomínio arbóreo e um predomínio herbáceo constituído por espécies de sombra. Apareceu agora há pouco o gravatá, tem espécies de pteridófitas aqui. Portanto, são espécies que gostam mais de sombra e sem problema algum. Então vocês já vão conseguindo notar as diferenças. Esse é outro indivíduo arbóreo de grande porte, é outra espécie exclusiva do cerrado, que inclusive apareceu nas áreas de ecótono de Miguelópolis, onde nós estávamos. É o pterodon, provavelmente Pterodon marginatus, mas aqui tem bastante, associado com qualia, associado com uma espécie aqui, olha, bem cascuda, outra espécie exclusiva de cerrado, Guapira anoxia, uma nictaginácea, complicadinha de reconhecer, tem que ir pela gema, a gema ferrugínea, uma nervura principal avermelhada. Ao lado dela aqui um pouquinho, não vai dar para mostrar aqui porque ela não está tão próxima, mas um Enterolobium gumiferum, que é o tamboril do cerrado, também é uma espécie aí exclusiva. Algumas generalistas aparecem, como por exemplo Myrcine umbellata, Copaífera Langsdorff, Platypodium elegans. Outra espécie exclusiva de cerrado, que a gente trabalha bastante nos nossos cursos, porque esse grupo é fácil de reconhecer pela presença de uma nervação arqueada. Veja que interessante, você tem as nervuras secundárias, ó, formando um arco e indo para a direção da parte mais apical do bordo, né, do limbo. Então ela vai como se fosse um candelabro, ela vai arqueando e indo para a parte de cima, Oratea spectabilis, outra espécie exclusiva do cerrado. Então, xilope aromática, virola sebífera, no dossel também encontramos Dalbergia miscolobium, ou seja, isso aqui é um didático cerradão. Isso não pode ser caracterizado como um ecótono florestal,
porque não tem nenhuma espécie indicadora de Mata Atlântica aqui. Não tem, não achamos até agora, andamos bastante na borda, entramos aqui no meio da mata. O que a gente tem são as espécies exclusivas de cerrado e as espécies generalistas. Mas em matéria de abundância, de número de indivíduos, é muito distribuído igualmente. Tem muitas espécies exclusivas de cerrado, da mesma forma que há também muitos indivíduos de espécies exclusivas de cerrado e tem muitos indivíduos de espécies generalistas, mas isso é próprio de um cerradão. Agora veja, é importante também a gente verificar certas nuances que não é o objetivo principal, mas que vale a pena a gente observar. Nesse trecho aqui, vocês percebem que as árvores são de maior porte, a estrutura ela é muito mais assemelhada a uma estrutura florestal. Então para nós é típico o cerradão. Percebam isso aqui que é bem claro, né? Agora, se nós formos novamente aqui para a minha esquerda, vocês vão perceber que as árvores elas diminuem de tamanho e principalmente aqui nesse trecho, as árvores são mais baixas. Então aqui, para nós, didaticamente, nós temos um cerrado denso, que é uma das tipologias de estrutura mais fechada do cerrado senso estrito. O cerrado senso estrito, ele tem basicamente três tipologias, o cerrado ralo, o típico e o denso. Isso para nós é um trocadilho, típico denso. É um cerrado denso, né? Cerrado denso. Bem legal, né? Mas claro, isso não é o objetivo do trabalho, não é classificar o tipo de fitofisionomia do cerrado, mas sim determinar se é ou não cerrado. E muitos, por observar uma vegetação de porte arbóreo, acaba não considerando como cerrado, porque tem na cabeça o cerrado como aquela vegetação savânica, com árvores espaçadas, uma comunidade herbácea predominante de gramíneas, onde você não tem sombra, é praticamente sol na cabeça o tempo inteiro. E aqui, ó, como vocês podem observar, 80% de cobertura de copas aqui facilmente se atinge, até mais. Então, pela florística, nós já conseguimos determinar que isso é cerrado, e pela estrutura, porte, área basal e de volume da vegetação, a gente consegue determinar que isso está muito próximo, está entre o cerrado denso, dependendo do trecho, e o cerradão. Nesse sentido, essa área não é própria para fazer a compensação em comparação com a que foi caracterizada na fazenda, onde há déficit de reserva legal, onde foi classificado como ecótono. Aqui nós temos um outro tipo de vegetação, um outro bioma, espécies endêmicas típicas de cerrado que não ocorrem lá, portanto, não há equivalência ecológica. Vejam que interessante, como é importante fazer uma avaliação ecológica rápida, bem consistente, aplicada a um levantamento expedito das espécies ao longo do caminhamento. Então, apareceram algumas fotinhos de algumas espécies que eu citei, típicas aqui do cerrado, e inclusive nós podemos dizer com bastante segurança que esse é um remanescente de cerrado com porte fechado, bem conservado, bem conservado. Olha que interessante, né? E a matriz é matriz de cana, mas como o cerrado ele é mais resiliente, ele não perde folhagem, ele é mais resistente ao fogo, então ele possui um poder de recuperação melhor, né? Então pode ter a passagem do fogo, ele vai se adensar. Por quê? Porque as árvores, poucas perdem folhagens, então a competição com as trepadeiras agressivas, com as gramíneas invasoras, ela se dá em grau de igualdade, ao passo que na floresta semidecida ou nos ecótonos, a floresta acaba perdendo, tá certo? Isso é importante, legal. Bacana, vamos para o próximo fragmento agora. Chegamos na segunda área, em Patrocínio Paulista, cujo objetivo seria realizar a servidão ambiental, fazer a compensação ambiental. Lembrando que a propriedade onde há déficit de reserva legal é uma propriedade com vegetação do tipo ecótono, portanto ela tem que ser classificada no domínio Mata Atlântica. Aí ontem nós visitamos a primeira área adquirida pelo proprietário para fazer a compensação, no entanto era um cerradão. E agora nós estamos na segunda área, e que essa segunda área, pelo que a gente pode já observar, também é cerrado. A gente observa mais ao fundo, você tem árvores de maior estatura, né? A gente está indo para um fundo de vale e lá tem uma água, tem um trechinho de APP. Então você observa capixingui, você observa tamboril, Interlobio contorsilicum, basicamente algumas espécies que são espécies de floresta, mas por conta da influência do lençol freático aflorante e por aí vai. Agora, você sai dessa influência e aqui você já tem esse primeiro plano,
já há uma vegetação reconhecida de cerrado. Quilmeria grandiflora, Chilope aromática. Inclusive aqui eu deixo para vocês observarem essa planta aqui, ó, essa árvore jovem é uma Chilope aromática, uma espécie reconhecida de cerrado. Ao lado dela você tem o Strychnodendron polifilo, também é outra espécie exclusiva de cerrado. Portanto, aqui a gente tem um trecho de cerrado, nesse local o cerrado denso, vamos andar mais um pouco, mas fato é que não existe essa possibilidade de realizar essa compensação, porque você tem um tipo de floresta lá para a região de Miguelópolis e aqui você tem outro tipo. Inclusive, tiramos uma foto aqui, tem um barranco, você tem um tipo de solo super diferente do que você tem em Miguelópolis, é um solo com teor de areia muito maior, né? Então o que caracteriza, o que nos ajuda, né, a entender por que você tem um cerrado tão bacana aqui. Uma questão, claramente uma questão edáfica bem relevante. Esse é um guia muito interessante, a gente usa bastante nas nossas interpretações, que é as espécies indicadoras de fitofisionomias na transição. Falamos que o monjoleiro é uma espécie de floresta, mas no livro ele cita como uma espécie generalista. Então algumas espécies têm essa dúvida, né? Algum autor classifica mais como floresta ou como generalista. É uma espécie que está na transição. Quando você tem muita dúvida em relação a uma espécie, a verdade é que ela não é didática, então ela não serve muito para interpretação, né? Acho que a verdade é essa, tá? Mas basicamente é isso, nós temos uma outra área que existe um outro tipo de vegetação, mas aqui super evidente a presença do cerrado, o que inviabiliza a compensação para uma área de ecótomo. Continuaremos aqui a nossa caminhada, a nossa avaliação ecológica rápida nesse fragmento. Entramos aqui no remanescente de cerrado. Fica claro para nós, mostrar para vocês aqui numa visão, olha que lindo esse cerrado. Cerrado denso, bem didático, bem legal. Ontem ele estava muito mais fechado, hoje a gente pode observar, né, que árvores baixas, a maioria das copas se tocam, mas não tem sombra o tempo inteiro aqui não. Como as árvores são baixas, embora elas se tocam, mas como elas são baixas, a luz chega no solo com certa facilidade. A gente vê aqui gramíneas exóticas, mas com uma cobertura baixa, né? Porque existe uma competição interessante e as plantas elas conseguem competir legal. O cerrado tá bem conservado ainda. A gente tá próximo da estrada, mas a gente já consegue observar algo legal. Eu tô aqui mostrando para vocês realmente uma árvore. Eu estou aqui em cima de uma copa. Você fala, nossa, o Rodrigo tá ficando maluco, né? Não, ele não tá ficando maluco. Eu estou aqui em cima de uma copa de uma poltéria, de um guacá, é uma sapotácea subarbustiva, nesse sentido, observando o hábito, classificando o hábito como nós conseguimos observar, mas ela tem um caule subterrâneo, Poltéria subquérula. Ela é uma espécie, é uma sapotácea subarbustiva, endêmica do cerrado e que tem essa característica. Por quê? Porque a planta ela tem as suas gemas vegetativas ao nível do solo ou um pouco abaixo dele, para quê? Para proteção contra a passagem do fogo. Também tem uma associação por conta de solo tóxico. Claro, a gente não sabe quais são os níveis de toxidez desse solo, mas a gente sabe que solo de cerrado costuma ser tóxico. Mas essa é uma das características super interessantes do cerrado, a presença de árvores subterrâneas. Existem palmeiras a caule também, né? A Ciagrus pétrea, a Atalea gearaense, são duas que eu conheço bem aqui para o estado de São Paulo, que também tem essa evidência. A parte aérea ela é junto ao solo, mas se você começa a cavar, você tem um caule subterrâneo, é o que acontece aqui. Tudo adaptação para viver nesse ambiente, ela está super bem, nada declarar de coisa ruim, tá tudo certinho, tá certo? Continuando a caminhada aqui. Ufa, agora vídeo final, estamos já na Anhanguera, caminho de São Paulo, finalizamos as nossas vistorias. Foram nesses 3 dias 7 fragmentos visitados e 4 formações de vegetação descritas para vocês. Olha que legal, um conteúdo muito bacana. Vimos um ecótono florestal, uma vegetação de intensa transição ecológica entre cerrado e Mata Atlântica. Vimos uma mata seca que não estava dentro da propriedade foi, digamos, um bônus, né? Não estava dentro da propriedade que nós íamos visitar, porém estava ao longo do nosso deslocamento e achamos muito legal parar para olhar, e foi bem legal, enriqueceu bastante esses conteúdos que nós estamos apresentando para vocês. Na outra área, em Patrocínio, então Miguelópolis foi a área da produção e Patrocínio Paulista foi a área
onde o proprietário desejava, né, fazer a compensação ambiental, porém nós vimos uma realidade completamente diferente Do esperado, né? Do esperado, né? Numa dos fragmentos tínhamos um cerradão bem constituído e na outra um cerrado denso, uma tipologia de cerrado senso estrito, né? Então analisamos os parâmetros para a estrutura de cada uma dessas vegetações, falamos das espécies, a importância, mostramos o livrinho, né, das espécies indicadoras da transição Cerrado-Mata Atlântica. A gente fala muito disso nos cursos, tanto os cursos presenciais como os cursos online, a importância de vocês saberem reconhecer as espécies indicadoras. Eu preciso saber todas as espécies que ocorrem no fragmento? Claro que não. Eu preciso fazer um levantamento florístico total? Não é esse o foco, mas é importante vocês saberem reconhecer aquelas espécies-chave. E ao longo dessa série ficou muito claro para vocês o quão valioso é saber reconhecer essas espécies. Bem, agora começa aquela nova fase, que é a fase do relatório. Bruno, como você vislumbra, o que a gente pode... A gente estava conversando agora há pouco aqui sobre algumas ideias de apresentação, pensar em alguns dendrogramas de similaridade, eu acho que seria interessante, né, Bruno? Interessante, Porque para apoiar a nossa conclusão de campo, as impressões de campo, a gente precisa trabalhar os dados para que eles nos indiquem exatamente isso. E uma análise bem legal é uma análise de similaridade. Já que a gente trabalha com grupos de espécies e essas espécies estão presentes ou ausentes em determinados fragmentos, e isso é um dos critérios importantes para a classificação, nada melhor do que um dendrograma para mostrar as distâncias florísticas entre cada grupo dos fragmentos que a gente observou, para conseguir definir, esse grupo é mais parecido com esse grupo é mais parecido com aquele, e para ver se coincide com a nossa classificação de campo, né? Então ou seja, nós trabalharemos da maneira quali-quantitativa. Sim. Para aproveitar os dados florísticos que a gente coletou. E dá para fazer análises interessantíssimas, fazendo rarefação para equalizar o esforço amostral, colocar a mata seca no meio para mostrar onde ela entra nesse contexto, né? Enfim, dá para enriquecer bastante o relatório. Sim. Com essas informações. Isso é importante, né? Porque o Bruno comentou dessa análise de similaridade. Nós não temos dado de abundância, né? Temos. Mas nós temos esse dado que ele falou de presença e ausência. É um dado binário. Ou tem ou não tem. Nesse sentido, para um dendrograma de similaridade, nós temos o índice de Jacquard. E o Sorensen também funciona, o Sorensen de presença e ausência, e alguns outros, mas os mais famosos é o Sorensen e o Jacquard. Legal. O Jacquard funciona bem para esse tipo de análise. E basicamente vai ser algo muito simples, porque nós não temos muitos fragmentos para comparar. Basicamente 7 fragmentos para avaliar essa avaliação par a par. Quão similar é cada um dos fragmentos entre si com relação ao número de espécies comuns. Basicamente essa é a ideia do índice. Tá? Então, dessa maneira nós vamos descrever a vegetação na área da produção, da fazenda, descrever a vegetação nas áreas que foram adquiridas para a compensação e fazer uma discussão com relação à não existência de equivalência ecológica com relação às vegetações estudadas. E não existe equivalência ecológica, nós vimos um trecho de Mata Atlântica e vimos outro trecho de Cerrado, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa investida de campo, da nossa mini expedição de campo. Esperamos que vocês tenham aproveitado, interajam, entrem em contato com a gente, se quiserem tirar mais dúvidas, estamos sempre à disposição de vocês. Quantas espécies, mais ou menos, Rodrigo, que a gente deve ter levantado aí? Olha, umas 60? Eu acho que sim, se pegar todas as espécies que nós estudamos na Mata Seca, na Ecótono, no Cerradão, deve ter dado umas 70 mais ou menos. 70 espécies de árvore? Fizemos o foco nas árvores, umas 70, 80 espécies de árvores. Foi bem legal. Bem legal. Bem bacana. É isso, bacana. pessoal. A riqueza da floresta tropical é incrível. É incrível. Brunão, dá um tchau aí pra rapaziada. Tchau, pessoal. Foi mó bacana. Espero que vocês gostem bastante e que a gente tenha outras expedições para trocar mais ideia. Legal. Bacana, pessoal. Obrigado. Continue seguindo nossas plataformas, nossos conteúdos. Até uma próxima. Tchau, tchau.